Bom, voltando, precisaríamos definir o que é civilização. Antes de tudo, a gente pode entender que civilização é um conceito, de todas as formas como a gente vai olhar, é de alguma forma um conceito bastante preconceituoso, né? Um conceito aí que carrega a ideia de evolução de uma sociedade, como se você pudesse arbitrar valores em termos de valores comparativos, onde você pudesse dizer, atribuir para cada tipo de sociedade que surgiu na história da humanidade um grau de maior ou menor evolução. E, claro, quando você pensa no conceito de civilização, você vai pensar de uma forma sempre evolutiva, ou seja, aparentemente nós, pessoas que vivemos no século XXI, que temos acesso à internet, que temos acesso a outros meios de comunicação através de satélites, né, que temos o desenvolvimento de veículos cada vez mais velozes, aviões, que desenvolvemos formas de produção de energia elétrica, transmissão e assim por diante, somos muito mais evoluídos do que aquelas comunidades que viveram ou vivem ainda organizadas em tribos, por exemplo. Né? Esse conceito de evolução é, pautado na ideia de um desenvolvimento eterno, ele vem sendo contestado atualmente. Né? Por quê? Tudo se tem, muitas vezes, a ideia de que certas sociedades vivem de forma extremamente bem adaptada àquela forma de vida e, por ser diferente do nosso modo de vida, não significa que necessariamente sejam sociedades menos evoluídas ou menos adaptadas ao meio onde elas vivem. Né? Se fizéssemos um exercício bastante simples, talvez a gente pudesse observar, por exemplo, a ideia de por que uma aldeia Yanomami vai precisar, por exemplo, de um carro lá isolados lá na América, lá na Amazônia, por exemplo. Né? Bom, eles não precisam de um carro porque eles não têm rodovia. Eles não têm rodovia porque eles não transportam mercadorias de uma região para outra, não produzem excedente. Eles não produzem excedente porque eles não têm uma sociedade é, que valoriza essa produção do excedente, produz e consome somente aquilo que tem disponível, né, que a floresta oferece, e vivem numa harmonia com a natureza há milhares de anos, né, sem que isso tivesse sido um problema até então. Então, eles não têm determinadas tecnologias porque elas não são necessárias para o modo deles. Né? Talvez, se há 100 mil anos atrás, né, 10 mil anos atrás, eles resolvessem desenvolver um sistema de produção onde você precisasse de estradas pavimentadas, onde você precisasse transportar mercadoria de um lado para o outro, mercadoria e pessoas. Talvez hoje eles tivessem também um sistema viário, um sistema de rodovias, veículos que pudessem transportar cargas e pessoas e assim por diante. Mas, como eu falei, né, eles têm um modo de vida diferente. Né, eles acrescentam aí, convivem em harmonia com a natureza sem que aquelas supostas faltas, né, de determinadas tecnologias façam de fato a diferença, né, para que eles sobrevivam naquelas condições, as quais nós, por exemplo, alunos e professores, não estaríamos preparados para sobreviver. Né? Talvez não conseguiríamos sobreviver durante 2, 3, 4, 5 meses nas condições que eles vivem. Eles estão adaptados àquele meio, nós estamos adaptados ao meio que vivemos. O detalhe é que nós, a sociedade moderna, né, a dita sociedade civilizada, ela provoca aí vários problemas, né, relacionados ao meio ambiente, destruição, degradação do meio ambiente, né, a miséria de pessoas e assim por diante. Né? Então, até que ponto que nós somos mais evoluídos do que eles? Né? Ao nosso olhar, ao olhar daquele que não relativiza, daquele que não estuda, não se aprofunda, nós sempre tendemos a olhar para nós mesmos como sendo o ápice, né? O maior estágio evolutivo das sociedades que até então existiram. Né? Vamos sempre olhar para o nosso umbigo sem olhar, sem procurar contextualizar essas condições. Então esse termo, né, esse conceito de civilização, ele é um conceito carregado de preconceito e, ao mesmo tempo, né, ele precisa ser relativizado, ele precisa ser estudado, ele precisa ser aprofundado para que a gente possa entender, né, e discutir melhor sobre esse conceito.
os povos mesopotâmicos, daqueles que nós vamos estudar, não são todos, né, mas eu procurei destacar alguns povos aí. Entre eles, os babilônios, que seriam, na verdade, babilônios, porque a principal cidade deles foi a cidade da Babilônia, tiveram outras também, mas a etnia, o grupo étnico que formou essa civilização são os chamados lá de amoritas. Né? Então, amoritas, sumérios, assírios, caldeus e acádios. Né? São algumas, né? Temos uma infinidade aí de outras civilizações naquela região, certo? E, de alguma forma, temos que fazer escolhas, do contrário, a gente teria que dedicar todo o primeiro ano do ensino médio ao estudo dessas civilizações que lá existiram, certo? O que nós precisamos entender? Né? Precisamos entender que esses povos que lá viveram, né, viveram nessa região ali, geograficamente localizada entre dois rios importantes até hoje lá. Hoje corresponderia ao território do Iraque, mas nós temos lá dois rios importantes naquela região. São os rios Tigres e Eufrates. Então vejam o domínio que essas regiões alcançaram, certo? Desculpem. Vejam o domínio que essas civilizações ocuparam, saindo lá do Golfo Pérsico, né, indo até o Mar Mediterrâneo, certo? Em sucessões de reinos, né, e assim por diante. Tá? Entre os babilônios, aquilo que a gente vai destacar como sendo principal contribuição desse povo para o nosso dia a dia é a criação de um sistema de leis. Você tem aí um sistema pela primeira vez na história, você tem um sistema de leis, né, que vão ser leis escritas. Haviam leis antes disso? Sim, haviam leis antes disso. Mas eram leis que eram passadas oralmente de um povo para outro, de uma geração para outra. Então as pessoas, no geral, tinham conhecimento sobre as leis, só que essas leis, geralmente, né, elas não tinham não eram escritas, né? Isso cria um problema. Por quê? Porque leis escritas, elas deixam claro que para um determinado crime, a punição sempre vai ser a mesma. Você não pode nem incriminar, nem punir excessivamente e nem de forma branda um determinado crime. Você não pode julgar uma pessoa a partir de quem ela é. Né? Você deve julgar ela de acordo com o crime dela. Já as leis orais, né, quando eram passadas oralmente de uma população para outra, de uma geração para outra, você corria o risco, às vezes, da lei ser interpretada de acordo com a pessoa que cometeu o crime, e não de acordo com o crime que ela cometeu, certo? O que são duas coisas diferentes. Né? Essa tradição ela se manteve até hoje. O direito brasileiro, por exemplo, ele prevê lá determinados crimes, né? Aquilo que é crime, que comportamento que é crime, qual comportamento que não é crime, certo? E qual vai ser a punição para um determinado crime. Então, só como exemplo ali, ilustrando ali, eu coloquei algumas informações ali, né? O Código de Hammurabi, ele surgiu lá em 1772 a.C. Ele foi um compilado de leis orais que existiam então, que eram conhecidas como lei de talião, ou leis do olho por olho, dente por dente. Porque a ideia era causar o mesmo sofrimento ao infrator, né? Aquele que cometeu a penalidade, o mesmo sofrimento que ele causou, procurar causar a ele também. Na maior parte das vezes, né, o Código de Hammurabi vai estabelecer aí leis onde a pena máxima é a morte. E às vezes essa penalidade ela é vista aí como uma certa crueldade, enfim, né? Mas vejam só, além disso, além das questões relacionadas à morte, né, como vocês podem ver lá, o roubo, a propriedade de um templo ou corte, ele deve ser condenado à morte. E também aquele que receber o produto do roubo do ladrão deve ser igualmente condenado à morte. Então, para a pena de morte. A pena de morte ela existia para o roubo, né, de um templo ou de uma corte. E aquele que receptar a mercadoria será morto também. Se alguém arrombar a casa, ele deverá ser condenado à morte na frente do local do arrombamento e ser enterrado.
Novamente, né, arrombaram uma casa, pena de morte. Já outras leis, elas podem ser bastante compreendidas por nós como grandes avanços, né, para aquela época. Até 1879, no Brasil, não existia, por exemplo, uma lei do divórcio. Né? Foi uma conquista aí, da sociedade, né? Uma luta das mulheres, principalmente, por conquistar o direito ao divórcio, à separação, né? A partir de 1879, 1979. Então é relativamente recente essa lei aqui no Brasil. Né? E lá nós tínhamos leis, por exemplo, que resguardavam os direitos das mulheres, né, de alguma forma. Então vejam só lá, se um homem quiser se separar da sua esposa, que lhe deu filhos, ele deve dar a ela a quantia do preço que pagou por ela e o dote que ela trouxe da casa do seu pai, e deixá-la partir. Né? É uma espécie de indenização, é uma espécie de, né, se oferecia o dote no momento do casamento, essa mulher seria indenizada aí, por essa separação. Né? Outro caso lá, se um homem adotar uma criança e der seu nome a ela como filho, criando este filho, crescido não poderá ser reclamado por outro. Então, a ideia de que uma pessoa adotou uma criança, né, e ela passa a ter direitos como pai. Né? Então, pensar em adoção em 1800, praticamente lá 1800 a.C., não deixa de ser algo assim que nos surpreende bastante. Né? Então, não era uma civilização, quando pensamos somente em uma civilização muitas vezes violenta, que buscasse a injustiça através de suas leis. Né? Na verdade, se procurava aí leis que propusessem de alguma vez, de alguma forma, um certo grau de justiça para aquela sociedade. Os sumérios, né, um povo aí que por volta lá de 5.000 a.C. já ocupava aquela região, a grande influência, né, que eles vão trazer para o nosso dia a dia é ali ter surgido o primeiro sistema de escrita que se tem notícia na humanidade. Na China, nessa época, se desenvolveu um sistema de escrita também, mas era uma escrita com objetivos religiosos. Né? Então, era uma escrita que tinha muito mais a relação com um ritual religioso do que uma escrita onde todos devem ou podem ter acesso. Né? Então, os sumérios desenvolveram uma escrita para controlar, né, por exemplo, colheitas, para controlar a quantidade de alimentos que tinha armazenados para passar os períodos de fome. Né? Então, era uma escrita que ela não tinha uma função espiritual ligada a alguma coisa mitológica e assim por diante. Era uma escrita com funções sociais. Né? E aí, de alguma forma, isso é a primeira vez na história da humanidade, né, ou pelo menos pelos estudos que temos até hoje, que surgiu, né, teria sido essa escrita suméria, que era conhecida como escrita cuneiforme. Cuneiforme porque as letras, né, os símbolos tinham formas, eram conjuntos de símbolos em forma de cunha. Tá? Então a gente pode ver ali, né, vocês podem aprofundar a leitura de vocês também. Os assírios foram importantes, um povo mesopotâmico importante também, né, mas do ponto de vista o que eles trouxeram para os nossos dias. Né? É o primeiro exército profissional que se tem notícia. O que significa isso? O que é um exército profissional e um exército não profissional? O exército não profissional, ele vai à guerra, certo? De acordo com as necessidades daquele momento. Né? Então, as pessoas podem ser camponesas, as pessoas podem ser agricultores, mas no período de guerra elas passam a ser guerreiros, né? Passam a ser militares. Já os assírios não, eles tinham pessoas que eram exclusivamente militares. Elas passavam o seu cotidiano, né, treinando para a guerra ou então em guerras. Né? Então, eles eram soldados muito bem preparados para a guerra, ao contrário dos povos que lá viviam, que tinham exércitos que eram compostos por camponeses, por exemplo. Né? Então, os assírios são um povo muito militarista e eles são também um povo aí que vai ser considerado por aqueles povos que lá viviam como um povo extremamente cruel. Né? Então, é um povo que vai marcar a história daquela região pela crueldade
para com seus inimigos, né? E isso ficou aí, né, marcado aí pelos relatos de tortura que faziam com seus inimigos, né? Eram diversos tipos de tortura, né? E não costumavam deixar inimigos vivos, né? Então todos tinham medo de enfrentar os assírios. Os acádios, né, eles teriam sido um povo aí, de grandes, deixaram grandes construções naquela região, né? Talvez o grande símbolo daquele povo tenha sido os zigurates, né, que eram grandes depósitos de alimento e também devido à sua altura eles serviam como observatórios dos movimentos dos astros, né? E o rei mais famoso aí dos acádios, né, o nome dele está lá nos escritos bíblicos. A Bíblia é um grande documento histórico daquela época, uma grande fonte de estudos para que você possa entender os povos daquela região, né? E o grande rei daquele povo, os acádios, teria sido Nabucodonosor, que está descrito lá o nome dele na Bíblia, né? E ele teria sido responsável, entre outras coisas, pela destruição de Jerusalém no ano 586 a.C., né? A situação hoje na Palestina envolve a cidade de Jerusalém, é uma cidade aí que a gente vai ver o nome dela no decorrer aí dos estudos de história, porque é um povo que vai... essa cidade ela tem uma importância crucial para diversos povos, e aí as disputas delas permanecem sobre ela, né, permanecem até os dias de hoje. O Nabucodonosor teria sido responsável aí pela construção, né, de uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que é o Jardim Suspenso da Babilônia. Não temos essa construção, né, não temos relatos delas apenas, mas teria sido aí uma das grandes, eleita pelos gregos, né, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E, por fim,